Vamos dar continuidade no livro de Reis, ok? Vamos estudar o livro de Reis. Acho que vocês ficam até esquecidos, né? Porque tem 2 ou 3 aulas antes e eu sou um pássaro fora do ninho, né? Porque sou eu que dou o livro de Reis, no Velho Testamento. O importante, pessoal, é a gente voltar um pouquinho à história, porque nós vamos falar sobre o capítulo 9 do livro de 2 Reis, capítulo 9 de 2 Reis. Mas para entender o capítulo 9 de 2 Reis, é preciso voltar um pouco para entender a história. Quando você estuda o Velho Testamento, dá a impressão, muitas vezes, que as coisas aconteceram assim, rápida, né? Foram assim, de um dia para o outro, foram assim em meses, né? E depois, se a gente começar a estudar o livro, e aí a gente entrar dentro da história, a gente vai ver que não é? Tem coisa ali que aconteceu e vai levar anos e anos. Por exemplo, nós temos a história de Nabote, quando Nabote morreu, né? E a história de Acabe, né? E a gente fica tão emocionado com aquela história de Acabe e a morte de Nabote, a vinha que ele não queria vender, né? A trama de Jezebel para que o marido ficasse com a vinha de Nabote, que a gente pensa que tudo aconteceu rápido, né? E aí a gente vai perceber o seguinte: o nosso Deus, ele é um Deus paciente. Tem coisas que vai acontecer, mas não vai acontecer na hora, né? Às vezes a gente ora para Deus pedindo alguma coisa, e a gente gostaria que fosse rápido, né? Eu oro hoje e amanhã aconteceu, que maravilha, né? Parece a alimentação de hoje, né? Um milkshake, né? A pessoa põe leite, põe tal, bate e toma. Que gostoso. Mas não é assim que acontece, né? Nós vemos que a história de Acabe é uma história longa, né? Uma história longa. Começa lá com a morte de Nabote, e a posse da vinha pelo Acabe. Mas depois aparece Elias, como vocês bem sabem. Elias vem e fala para Acabe, né? O que ele fez era errado, né? Elias é um homem macho, viu? Porque, pensa bem, você desafiar um rei e chegar na barba do rei e falar assim: olha, o que você está fazendo é errado, né? Mas como é errado? Eu sou o rei, eu que mando. Não, você é errado e Deus vai cobrar de você, né? Deus vai cobrar de você. Você vai morrer. E é interessante que Elias vai dar até os detalhes da morte dele, né? E ele vai falar assim: olha, a mesma coisa que vocês fizeram com Nabote vai acontecer com vocês. Vocês lembram da história? E aí vai fazer, e você vai morrer, vão levar você na beira do rio e os cães vão lamber o seu sangue. Negócio pesado, né? E aí então, Acabe recebe aquelas palavras, e ele recebe as palavras que, olha, e sua mulher Jezabel, ela vai morrer, mas ela não vai ser digna nem de enterro. Vão enterrar só os pedaços de você, porque você vai morrer, os cachorros vão comer você. Os animais do campo vão comer você. Interessante que a gente, vendo essa história de Nabote e a conclusão, porque nós vemos a conclusão da morte de Nabote, a morte de Acabe, mas a gente não... parece que vai acontecer rápido, né? Acabe vai para a guerra, como vocês sabem, ele vai para a guerra
E aí, quando ele vai para a guerra, o que acontece? Vai ele e vai um rei de Judá. Os dois se juntam para ir guerrear. Mas só que acontece uma coisa. O Acabe, ele é muito esperto. Muito esperto. Ele fala assim, bom, eu vou, como querem me matar, eu vou tentar enganar a Deus. Enganar a Deus. Por quê? Porque o rei vai com a coroa, o de Judá, vai pronto para a guerra, mas ele não. Ele vai como um soldado normal. E ele manda reforçar a armadura dele. Vou pôr uma armadura daqui até embaixo, vou colocar capacete, e nós vamos para a guerra. Só que o rei de Judá fala, mas eu vou como rei e você vai como soldado, né? Olha para você ver como ele tinha maldade no coração. Ele não só tinha maldade, como ele era um cara mau. Por quê? Porque ele toma a vinha de Nabote, mata Nabote e depois tenta se esconder da ira de Deus. Agora eu pergunto para você, alguém consegue se esconder da ira de Deus? Alguém consegue ir contra Deus? E nós vemos que não. Não é? Nós vemos que não. Por que eu conto, tem que voltar um pouquinho a história? Porque no capítulo 9 muda completamente. Do capítulo 9 já se passaram 20 anos da morte de Acabe. É muito tempo. Parece que esqueceu, né? Ah, Deus esqueceu de mim. A gente às vezes não fala, quando a situação está difícil. Ah, Deus esqueceu de mim. Mas Deus não esqueceu de você. É que o tempo dele não chegou. Mas fica quieto, fica na sua, porque Deus não vai esquecer de você. Aí, o que acontece? Ele é morto na batalha, Acabe é morto na batalha, ele é levado até a beira do rio, os animais vão lamber o sangue dele, aí a turma vai pegar o corpo de Acabe e vai enterrar. Mas se cumpriu a profecia. E aí vai se passar o tempo. Lembre-se que, nesse ponto, Jezabel não é morta. Ela vai continuar jogando seus venenos para os netos. Porque, às vezes, a pessoa não joga mais para o marido que morreu, mas joga para os netos. Por que está falando isso? Porque o filho de Acabe, Acasias, ele vai assumir como rei com a morte do pai. E durante esse tempo, ele fez só coisas horríveis para o povo de Israel. Ele continuou adorando os deuses, continuou a fazer coisa errada, mas Deus estava preparando finalmente a finalização. Nós vemos que é o seguinte, e é interessante que a Bíblia, no capítulo 9, vai falar que Acasias, ele seguiu os passos de seu pai. E Acasias não tinha irmãos. Interessante esse detalhe. Acasias não tinha irmãos. Quer dizer, que se Acasias morrer, quem assume é o irmão de Acasias. Não, ele não tinha filhos, desculpa, foi bom ele. Ele não tinha filhos. Então, o irmão vai assumir. Por quê? Porque ele não tinha filhos. Mas também homem mau. A maldade vai continuar. Mas durante esse tempo todo, o rei Acabe já tinha morrido. Os reinos estavam continuando. Mas Jezebel continuava firme ainda. Mas a pessoa má, nós vemos que é Jezabel, que ela vai continuar. Então vamos lá no capítulo 9, para a gente dar uma olhadinha, de 2 Reis.
capítulo 9 de 2 Reis. E aí nós vamos ver a história. Para que houvesse a complementação da profecia de Elias, que falava que a casa de Acabe iria acabar, foi preciso que Deus levantasse 2 reis, né? Um dos reis iria ser a mão de Deus para fazer cumprir a profecia contra a família de Acabe, né? Que é Jeú. E Ranzael pela Síria, para que Deus usasse a sua maneira de polir o povo que merecia ser polido. Vejamos aqui. Então, o profeta Eliseu chamou um dos seus discípulos, os profetas, e disse: cinge os lombos, leva contigo esse vaso de azeite, vai até Ramote de Gileade, e lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi. Entra e faz-o levantar-se do meio de seus irmãos, e leva-o à câmara. Toma o vaso de azeite, derrama sobre sua cabeça e diz-o: assim diz o Senhor, ungir-te-ei sobre Israel, então sobre a porta foge e não detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam sentados. Tenho mensagem que te dizer, perguntou-lhe Jeú. O qual de todos nós? Respondeu-lhe: a ti, capitão. Então se levantou Jeú, entrou na casa, o jovem derramou-lhe azeite sobre a cabeça. Ele disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor e sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, o teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezebel o sangue de meu servo, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Vê como Deus, ele age de maneira diferente. Ele manda ungir Jeú. Jeú era um capitão. Não tinha nada a ver com a linhagem de Acabe. Ele não tinha nada a ver com a linhagem de Acabe. Mas lembre da história, Deus precisava acabar com a linhagem de Acabe. E como vai acabar com Acabe? Se morre um, assume outro. Morre um, assume outro. Então, o que Deus faz? Deus levanta um rei. Mas não é um rei comum. Esse homem é um homem bravo. É um homem violento, é um homem forte. Jeú. E é interessante você pensar, porque quando o profeta fala, você vai lá, pega o azeite, vai lá na casa onde está reunido Jeú, você vai fazer o seguinte, porque, presta atenção, o rei é da família de Acabe ainda. Então, você vai fazer o seguinte, você vai entrar, vai ungir, e depois vai sair correndo. Não fica lá. Por quê? Porque senão iam matar o profeta. Né? Então ele vai lá, ele faz o que Deus mandou. Olha, Deus mandando, hein? Ele vai lá, unge Jeú e sai. Aí Jeú sai do lugar onde foi ungido, devia estar com as cabeleiras tudo melada de azeite, né? O corpo cheio de azeite,
E ele fala, mas o que esse cara veio fazer aqui? Aí ele fala, o que esse cara veio fazer aqui? Ele veio ungir. Veio me ungir como rei de Israel. Outra coisa, pessoal, olha o poder de Deus. O pessoal não discutiu com Jeú. Apoiaram Jeú. Bom, se foi Deus que te ungiu, ungido você está. E aí o que acontece? Ele se tornou rei em Israel. E aí então começa os planos de Deus a colocar-se em dias contra Jezabel. Jezabel continua ainda no palácio fazendo tudo o que ela quer com os deuses de Baal. Mas agora Deus fala assim, chegou a hora. Chegou a hora. É muito interessante a gente perceber que, olha, há muito tempo tinha morrido já Acabe. Acabe não morreu logo depois de Jezabel. E então ele pega e começa a montar o esquema para acabar com a família de Acabe. É interessante, vocês sabem, Acabe é do reino de Israel. Por que eu falo isso e por que vocês têm que botar nas suas cabeças? Quem é quem? Porque o reino de Israel vai se acabar. Ok? Mas ele vai levantar outro rei que vai lutar contra Judá. E aparentemente, na história nós vamos ver, aparentemente vai acabar também com a dinastia de Judá. Mas não pode. Por quê? Porque Jesus vem da geração de Davi e do rei. E no capítulo 10, depois, nós vamos ver a coisa mais linda do mundo, que até tem muitas histórias por aí que os caras contam. Lembra daquela história que o reino é atacado, ele é destruído, mas aí então surge uma pessoa que pega uma criança, leva a criança escondido e esconde a criança, e até a criança se tornar adulta e se tornar rei. Tem muitos filmes assim. A mesma coisa vão fazer depois com a dinastia de Davi. Uma pessoa vai ser escondida, não vai acabar toda, porque foi uma promessa de Deus, que não iria acabar com a dinastia. Não iria acabar porque Jesus precisava vir dessa dinastia. Mas de Acabe acabou. Ele vai zerar. Por quê? Porque foi uma família tão ruim, mas tão ruim, que Deus acabou. Ok? Vamos lá. No versículo 7 do livro, do capítulo 9 de 2 Reis, ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meu servo, os profetas e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe todos do século masculino, quer escravo, quer livre, Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Baasa, filho de Aia. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não haverá quem o enterre. Dito isso, abriu a porta e fugiu. Saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe, vai tudo bem? Por que veio a ti esse louco? E ele lhes respondeu, bem, conheceis esse homem e o seu falar. Mas eles disseram, é mentira, agora faz-nos sabê-lo. Te pedimos. Então disse Jeú, assim me falou, a saber, assim diz o Senhor, unge-te rei de Israel. Então se apressaram e tornaram, cada um com seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os degraus, tocaram a trombeta e disseram, Jeú é o nosso rei. O interessante é que as pessoas obedeceram a Deus.
Quando ele falou, olha, ele veio e me ungiu rei. Os capitães, os comandantes, os soldados, eles se prostraram diante dele e falaram assim, olha, então você é o rei a partir de hoje. Mas a família de Acabe ainda estava pensando que era o rei ainda. Eles não sabiam ainda, mas eles vão saber rapidinho. Lembra que eu falei para vocês que Acasias, ele não tinha filhos? Então, quem é que assume no lugar dele? Jorão, irmão. Mas podia ser bonzinho, Jorão, né? Fazer a diferença. Não, Jorão era a mesma coisa, mesma linhagem, mesma coisa. Bom, foi criado por uma pessoa ruim, vai ser ruim. Por isso que as coisas vão complicar. Assim, Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a remoto de Gileade, e ele e todo Israel, por causa de Hanzael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou-se para curar-se em Israel das feridas que os sírios lhe tinham, na peleja tinham ferido ele. Jorão já tinha sido machucado. Na guerra contra Hazael, ele acabou sendo ferido. Aí levaram ele para ser curado. Levaram ele para ser curado. Leva o rei de Israel. Ele já estava meio caminho andado já para deixar Israel. Aí ele leva lá e vai para lá. Então Jeú subiu a um carro e foi-se Israel, porque Jorão estava à cama ali. Também Acasias, rei de Judá, descera para ver Jorão. Ora, o atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú que vinha, e disse, veio uma tropa, então disse Jorão, toma um cavaleiro e envia-o ao seu encontro, para que ele pergunta a paz. É interessante, né? Jeú, ele vai para lá, e aí então o rei manda alguém lá perguntar para aquele cara que vem vindo se ele está vindo em paz ou não. Aí não voltou. Aí ele manda outro, não voltou. Aí quando foi o outro, falou assim, vamos fugir daqui porque o negócio ficou feio. Esse cara não veio em paz. Esse cara veio para a guerra. Ora, o atalaia estava na torre de Israel e viu a tropa de Jeú que vinha e disse, veio uma tropa, então disse Jorão, toma um cavaleiro, envia-o ao seu encontro, para que ele pergunte, a paz? Foi-lhe o cavaleiro ao encontro e disse, assim diz o rei, a paz? Respondeu Jeú, que tens tu com a paz? Olha bem o que Jeú, que estava indo lá, falou, que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia deu o aviso, dizendo, chegou a eles mensageiro, porém não volta. Então enviou Jorão outro cavaleiro. Chegando ele disse, assim diz o rei, a paz? Respondeu Jeú, que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia deu o aviso, dizendo, também este chegou a eles, porém não volta. E o guiar do seu carro parece como a de Jeú, filho de Nissi, porque guia furiosamente. Aí ele falou assim, presta atenção no cara que vem vindo lá. Esse cara não parece um cara bom, olha a velocidade que ele vem, olha a raiva que ele vem, olha o jeito que ele vem. Esse cara é Jeú. A notícia já tinha chegado, que eles tinham feito de Jeú o rei. E Jorão devia estar apavorado. Por quê? Porque falou assim, rapaz, a hora que esse homem chegar, ele vai acabar com todos nós. Então, o que nós vamos fazer? O que realmente faz aquele que não teme a Deus. Foge.
saia correndo. Jeú está vindo, saia correndo. Por quê? Porque ele vai usar de toda a sua força para conosco. Aí disse Jorão, capítulo 21, aparelha o carro, ele aparelharam o carro. Saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um de seu carro, e foram ao encontro de Jeú, e ao acharem no campo de Nebote. Sucedeu que, vendo Jorão, a Jeú perguntou, a paz, Jeú? Ele respondeu, que paz? Perguntou, perduraram. Quando ele encontra, interessante essa parte aí, a gente tem que ir devagar, porque é muito interessante. Ele vai perguntar, a paz? Ele está onde? Aonde que ele está? No campo de quem? De Nebote. O que aconteceu no campo de Nebote? Há muitos e muitos anos atrás, né? Jezebel e Acabe mataram o dono do terreno e a vinha. E agora, olha a sequência. Eles estão já no campo de Nebote. Aí ele pergunta a Jeú, paz? Ele falou, como paz? Que paz pode haver com um homem, ou no caso, que o marido já tinha morrido, com uma mulher que matou Nebote e sua família, mentirosamente inventando história, e eles estão no campo de Nebote, e ele vai fazer essa pergunta, que paz pode haver com pessoas como uma prostituta que age errado e contra Deus? Aí ele já viu, olha, o negócio ficou feio. O negócio ficou feio para mim. Que paz, enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezebel e as suas muitas feitiçarias. Ele dá. Então Jorão voltou às rédeas, fugiu e disse a Acasias, a traição, Acasias de Judá. Mas Jeú testou seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre a espada, e a flecha saiu-lhe pelo coração e ele caiu no seu carro. Começou Deus a usar a vingança contra alguém que matou 2 inocentes e suas famílias. E quando você vê a história, parece que a Jezebel tinha se dado bem, que Acabe tinha se dado bem. Pessoal, não se dá bem quando se vai contra Deus. Você tem que abrir os olhos. Se você mantém os olhos fechados, abram os olhos. Quando você faz algo para Deus de bom, você vai receber muita coisa boa. É promessa dele. Mas se você vai contra Deus, você pode esperar também. Muitas vezes a pessoa fala assim, alguém me prejudicou. Não se preocupa. Alguém fez coisa mal contra ele. Não se preocupa. Por quê? Porque quem cuida de vocês é Deus. Quem cuida é Deus. Vejam bem, eles achavam que por ser rei, por ser poderoso, essa família é poderosa, olha, eles moram naquele palácio enorme, não vai me acontecer nada. Veio e chegou. E Deus movimentou a história para que a verdade se cumprisse. E eles vão. E eles saem correndo com seus cavalos e suas carroças. Vamos fugir, vamos fugir. E vai acontecer quase a mesma coisa que aconteceu com Acabe.
alguém atirou uma flecha ao léu. Não, não, não é ao léu, mas pensa bem. A pessoa atirou a flecha para o alto. A flecha viajou. Podia ter acertado qualquer um, mas acertou a geração de Acabe. Mas isso é só o princípio dos planos de Deus. Só os princípios dos planos de Deus. Ok? Então, no 24. Mas Jeú entesou seu arco com toda a força e feriu a Jorão. Entre a espádula, a flecha lhe saiu pelo coração e ele caiu do seu carro. Então Jeú disse a Abdicar, seu capitão: toma a lança, lança-o no campo da herdade de Nabote, o genrita. Pois lembra-te que, indo eu e tu, juntos, montado após Acabe seu pai, o Senhor pronunciou contra ele essa sentença. Então, tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim te retribuirei nesse campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-te no campo, segundo a palavra do Senhor. À vista disso, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Hagã, e, porém, Jeú o perseguiu. E aí nós vemos, né, que está faltando uma personagem muito importante, né, para morrer, né, que é a mãe, né, a mãe dos seus pecados, né. Nós vamos lá agora para o 30, né, para a gente ver. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Interessante esse detalhe. Quando ela soube que Jeú estava chegando, Jeú está vindo com a sua tropa. Aí ela fez. Engraçado que muitos filmes, né, é feito mais ou menos semelhante como acontece, né? Ela se maquiou, né? Chegou na frente do espelho, se maquiou, se pintou os olhos, a Bíblia fala que ela pintou os olhos, pintou o rosto, vestiu a melhor roupa e se preparou. Para quê? Porque ela sabia que a hora dela tinha chegado. A hora dela tinha chegado. Interessante isso aí, né? Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz, Zenri, que o matou o seu senhor? Ele ainda vai falar assim: você tem paz, aquele que matou o seu senhor? Mas não era senhor dele, né? O senhor dele era Deus, né? Levantou-se ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E os 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Ele olha lá para cima do palácio, Jezebel está em pé, os eunucos estão do lado, e Jeú grita: quem está comigo? Aí Jezebel no meio, os eunucos do lado. Aí quando os eunucos viram que o negócio era mais feio do que pensava, os eunucos olharam para Jeú e falaram: nós estamos com você. Porque a notícia da morte do filho de Jezebel já tinha chegado.
Então eles sabiam que só faltava Jezabel. E os eunucos falaram, peraí, nós estamos com o senhor. Nós não estamos com ele. Aí o que acontece? Jezabel está toda enfeitada, toda bonitona, né? E aí então o que acontece? Eles empurram Jezabel lá de cima. Não precisou nem Jeú matar Jezabel. Empurram Jezabel. E Jezabel cai lá de cima. Devia ser um lugar bem alto. E conforme ela cai, o sangue delas espirra nos muros do palácio. E quando isso acontece, os cavalos passam correndo com seus cavalariços e passam por cima dela. Por quê? Para cumprir-se o que Eliseu tinha falado. O que Deus tinha predito para Eliseu. Que ela iria pagar. Que ela ia morrer de uma maneira horrível. E, porém, não seria enterrada. Mas até pensamos, né? Quando Jeú manda o pessoal lá. Porque Jeú, depois de tudo, ele pensa, poxa, né? Ela era filha de rei. Ela merece um enterro, né? Como foi enterrado Jorão, ela merece um enterro. O homem tem consciência, né? Porque podia falar, não, dane-se. Mas quando ele vai lá, ele só acha a mão dela e a cabeça dela. E a cabeça desfigurada, comida. Ela fala que achou o crânio dela e a palma da mão. E aí enterraram o que restou. Mas os animais fizeram o trabalho. Às vezes a gente pensa, né, que Deus não está de olho no seu povo, que não vai acontecer, né? Aí ele fala assim, porque Jesus Cristo voltará nas nuvens com poder e glória. Às vezes a gente pensa, passou tanto tempo, né? E a gente já está velhinho já, os nossos netos já estão aqui. Será que Jesus voltará mesmo? Né? Mas nós vemos que o tempo para Deus não conta. Jeú foi levantado para ser rei sobre Israel, para vingar a Nabote de sua morte fria e solitária. Mas não. Mas você vê que Deus, ele vai acabar com a geração de Acabe. Jeú não tem nada a ver com a família. Então Deus acaba com qualquer elo que possa ter. E no capítulo 10 nós vamos ver que poderia acontecer a mesma coisa com o povo de Judá, se não fosse a providência divina de eles esconderem uma pessoa da geração para dar continuidade. Então, meus irmãos, a história de Jezebel é uma história triste, mas que fica como lição para nós. Ok? No 30. Então, voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse, esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo, no campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão, esta é Jezabel. Como Deus é, né? A pessoa fez maldade, você fica pensando do Elias sendo humilhado por várias vezes por ela,
ameaçado por ela, fugindo e se escondendo em caverna, né? Comendo carne trazida por corvo, né? Caminhou 40 dias para fugir, né? E a gente, às vezes, quando lê aquela história, fala assim, puxa, que Deus é esse, né? Deus é esse, não faz nada, né? Deus, Ele tem o tempo dele. Por isso, se você está fazendo alguma coisa de boa para Deus, aguarde no Senhor, porque Ele é fiel e Ele vai fazer com que tudo aconteça na hora certa. Obrigado.